Olá amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu queria saber uma coisa, vocês já assistiram um filme chamado O Rato que Ruge, no qual um pequeno país em crise financeira declara guerra aos Estados Unidos, acreditando que ao perder receberá ajuda para se reerguer? Vocês já assistiram? Pois é, o rato gosmento rugiu contra dois inimigos muito mais poderosos, a direita nas ruas e Donald Trump. E você sabe qual foi o resultado? Comentaristas da Globo Lixo News entraram em pânico ao vivo. Foi cena digna de cinema hollywoodiano. Em meio às inúmeras mentiras e absurdos que o rato gosmento soltou em sua coletiva de imprensa, três provocações se destacaram por serem obras-primas da ignorância, do qual ele não tem a menor condição de sustentar. A primeira pérola, ele lançou um desafio. Ele desafiou quem não gosta dele a sair às ruas. Irônico, vindo de alguém que tem medo de pisar na rua. Eu digo sempre o seguinte, eu digo sempre que quem quiser derrotar a política do meu governo vai ter que aprender a fazer luta de rua. Porque é mais fácil ficar na internet mentindo. Agora é muito difícil ter coragem de ir para a rua, conversar com o povo e discutir com o povo as coisas que estão acontecendo no país. Esse é o meu tipo de governar. E esse é o meu tipo de fazer com que as coisas deem certo no Brasil. Nós fizemos um G20 extraordinário. Eu não tenho nenhuma humildade de dizer para vocês de que nós fizemos o mais importante G20 da história do G20. Nós agora vamos repetir o maior BRICS da história dos BRICS e vamos repetir a melhor COP, já feita desde que foi estabelecida a primeira COP. A última vez que Lula apareceu em público foi em 2007, na abertura dos Jogos Pan-Americanos. E já te adianto que não foi bom para ele, tá? Veja só o vídeo. No Maracanã foi vaiado e, ao contrário do que estava previsto, desistiu de fazer a declaração oficial de abertura dos Jogos. O presidente Lula compareceu ao Maracanã, assistiu à abertura dos Jogos Pan-Americanos ao lado de Dona Marisa e ouviu muitas vaias. Mostrou um ar aborrecido, mas continuou na festa. A hora do presidente declarar abertos os Jogos se aproximava e havia o risco de mais vaias. De repente, o microfone onde o presidente devia fazer a declaração de abertura sumiu da tribuna de honra. Tudo indicava que Lula não falaria mais. Mas o presidente da Organização Desportiva Pan-Americana não foi avisado a tempo. E lá do meio do gramado anunciou a fala de Lula, que reagiu com surpresa. Uma nova vaia começou. É que ele estava achando que não ia ser mais chamado para falar, mas aconteceu alguma falta de comunicação ali que ele acabou sendo chamado para falar. E aí as vaias foram maiores ainda. E a melhor foi a cara dele olhando para o assessor dele, no qual ele disse: putz, e agora? O que eu faço? Como é que eu saio dessa? Os caras não gostam de mim, os caras me odeiam. O que eu vou falar aqui? Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Desde então, ele só frequenta eventos fechados em universidades e sindicatos, porque ali tem um controle rigoroso sobre quem pode ou não pode participar. O despresidente, que há 18 anos não pode ir a uma feira livre tranquilamente, a um estádio de futebol ou pegar um voo comercial, agora quer que os tuiteiros saiam às ruas? Quem está nas ruas, até que prove o contrário, é a direita. E ele não tem com quem lutar. Ele está sozinho. Porque a esquerda, os asnos adomesticados do rato gosmento, não conseguem nem encher uma Kombi sequer. Muita gente de todos os partidos, pessoal do PCO, todos os partidos de esquerda me parecem representados aqui, né, nas suas camisas, nas suas bandeiras. A gente vai mostrando para vocês conforme for possível. Que o Genuíno aqui também, José Genuíno do PT. Quem apoia o Molusco está em casa assistindo a Globo ou dentro das caixinhas mágicas de votar.
Enquanto isso, a direita domina as ruas e a internet. Por essa razão, eu digo, nós já estamos lutando, senhor Paquiderme. E você? Você não, porque sabe que vai ser muito vaiado se botar o pezinho na rua. Mas antes, quero pedir aquele like maroto e se inscreva no canal para não perder conteúdos essenciais como este. O canal é novo, a intenção é trazer informações relevantes e verídicas. E se você chegou agora, acompanhe o conteúdo até o fim. E se achar valioso, então sim, deixe o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações, tá legal? A segunda pérola foi ainda mais legal pra gente. O rato gosmento ameaçou retalhar Trump se ele taxar produtos brasileiros. Veja, é muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata, e a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Tá? É só isso. Se isso acontecer, está de bom tamanho. A nossa exportação com os Estados Unidos não é essa supremacia que as pessoas pensam que é. Ele é superioritário com relação ao Brasil, é mais ou menos 40, 45 bilhões, sabe? E nós, sabe, temos que procurar manter isso e melhorar. Da minha parte, o que eu quero é melhorar nossa relação com os Estados Unidos, exportar mais se for necessário, importar mais se for necessário, e a gente manter a nossa relação, que é de 200 anos. Pelo visto, além de analfabeto, Lula também tem sério problema com matemática básica. Os números não mentem. O Brasil é apenas o 18º maior comprador de produto dos Estados Unidos, representando apenas 1,4% das exportações americanas. Já os Estados Unidos são o segundo maior comprador do Brasil, responsáveis por 14% das nossas exportações. Isso quer dizer, se nós pararmos de comprar deles, a gente não faz nem cosquinha. Mas se os Estados Unidos pararem de comprar da gente, aí sim, o caos é total. Porque com certeza os Estados Unidos vão encontrar outros meios, outros países para suprir a necessidade deles. Enquanto as lorotas do rato gosmento animam seu público, os ignorantes e iletrados, até os assessores de comunicação da Globo Lixo News, ficaram assustados. Fernando Gabeira, o comentarista que quando fala me dá vontade de dormir, mostrou preocupação com as ruas, porque ele sabe que são dominadas pelo povo do bem. A minha posição antiga a respeito das falas do Lula e do Bolsonaro, que são dois líderes populares que caem muito em contradição, é de dar um habeas língua. Habeas língua? Não, pode dizer o que quiser, porque eu não me importo tanto com o que você vai dizer, porque amanhã você vai desmentir. Porque eles precisam falar e desmentir. Agora, a entrevista de hoje, realmente, ela toca na questão do Kassab. Eu posso depois falar da entrevista no conjunto, mas como você começou pelo Kassab, eu acho que ele interpreta uma preocupação que é presente em todos nós. Eu, inclusive, escrevi um artigo essa semana sobre essa preocupação. E depois da vitória do Trump, com isso tudo que está acontecendo no Brasil, o que será de nós em 26? Todo mundo está se perguntando isso. Será que vai se aguentar nesse ritmo? Será que nós voltaremos àquele passado recente? Não é? E a minha posição no artigo era de que eu considero que quem passa o pano no governo a essa altura está contribuindo para a volta da direita. E que o melhor é falar a verdade, entende? E falando a verdade sobre a entrevista, tem que falar a verdade um pouco sobre o que o Lula disse e sobre a imprensa também.
tanto o Lula como a imprensa que o entrevistou, se é que eu não tenho a 1h30 de debate. Mas eu sinto que eles deixaram de lado a principal preocupação dos brasileiros, segundo a pesquisa, que é a violência. Não vi nada sobre violência, sobre segurança pública na entrevista. E essa é a principal, na pesquisa, a principal preocupação. Uma outra preocupação muito grande na pesquisa é sobre corrupção. Também não se falou nisso. Vamos dizer, mas isso são temas do Bolsonaro, são temas da direita. Não, são temas que preocupam a população. Eu acho que deveriam ser ditos. Também acho que o Lula está um pouco fora da realidade. E ninguém diz a ele que ele está fora da realidade, e a própria imprensa não consegue perceber que ele está fora da realidade. Ele diz assim, olha, no meu governo não será derrotado, porque nós temos, na rua nós vencemos todos, nós somos invencíveis nas ruas. E a minha experiência de rua, de olho, ouvido, é de que alguns meses, talvez anos, a direita tomou conta mais da rua do que a esquerda, que é uma predominância da direita na rua em relação à esquerda. Então é uma concepção equivocada dele, de achar que quem está no governo nesse momento é invencível nas ruas. Pelo contrário, acho que até o momento as ruas têm demonstrado uma posição majoritariamente voltada para a oposição. Essa é a minha sensação, entende? Gerson Camarote, por sua vez, estava ovulando 110% no seu período mais fértil. Estava visivelmente pistola. E eu não sei se você sabe, mas Gabeira, que até hoje não pode entrar nos Estados Unidos devido a sequestros e atos terroristas que cometeu nos anos 60, vem falar de ultradireita. É pura hipocrisia, totalmente sem vergonha na cara. Mas o que realmente assusta a Globo e os apoiadores do Rato Gosmento? Que prejuízo o governo anterior causou aos brasileiros? Talvez não tenha sido os brasileiros os prejudicados. Quando Lula fala em voltar ao que era antes, pode estar se referindo ao fim da verba bilionária da Globo, que foi cortada durante o governo Bolsonaro. Será que é disso que se trata? Apesar de tudo, o senhor do sono, o Gabeira, teve momentos de lucidez ao reconhecer que a direita tomou as ruas e ao criticar a imprensa por sua atuação inútil na coletiva do Rato Gosmento. A preocupação dele com a vitória de Trump e o fortalecimento da direita brasileira mostra que até um esquerdista pode enxergar a realidade desde que seja para garantir sua própria sobrevivência. O Rato Gosmento, porém, parece não pensar assim, e a gente sabe que é por falta de neurônios. No final, Gabeira acusou os jornalistas militantes de passarem pano para o Rato Gosmento em troca de dinheiro, mas deixou claro que seu maior medo é a volta da direita ao poder. E isso é democracia? Temos apenas um partido permitido no Brasil? Uma vez comunista, sempre comunista? E se o comunista hoje está com medo, é porque a direita está na direção certa. Quanto à segunda bravata do Molusco sobre taxar produtos americanos, a nossa canhotinha, mesmo exausta, tentou defender seu patrão de Nine Fingers. A assessoria de imprensa se contorceu para limpar a imagem do chefe. A canhotinha, que virou especialista em especulações, tenta adivinhar com sua bola de cristal o que se passa na cabeça do Molusco, se é que algo passa por lá. Agora, eu passei a tarde hoje no Itamaraty exatamente para saber, vem cá, o Lula está numa posição mais, assim, beligerante de confronto e o Itamaraty está mais Parece cauteloso. Parece que não, né? Parece que ele está cauteloso também. E o que o Itamaraty me diz, e não apenas uma pessoa, mas, enfim, o que o Itamaraty diz? Que o Lula não tinha outra resposta que dar. Porque se um presidente ameaça o país, você não precisa dizer, não vou deixar o avião parar aqui e bater no peito, dar uma de machão. Mas você tem que dizer, se houver taxação extra para o Brasil vai devolver com taxação extra. E o que o Itamaraty diz? Né? As altas fontes do Itamaraty dizem o seguinte: qual foi o comércio bilateral Brasil-Estados Unidos em 2024? Foi em torno de 81 bilhões de dólares. E é equilibrado. O Brasil exportou para os Estados Unidos 40 bilhões e 300. E os Estados Unidos compraram do Brasil
40 bilhões e 600. É uma diferença muito pequena. Ou seja, diferente da Colômbia. A Colômbia é muito pequena. O Brasil tem um tamanho maior do que a Colômbia e a resposta do Lula não poderia ser outra, porque há uma questão técnica, há uma questão aritmética, mas há também a questão da soberania. Eu concordo que a resposta adequada é essa, mas eu te digo que há uma outra resposta possível, que é mais cautelosa ainda. Assim, isso não aconteceu. Eu não vou reagir com hipótese. Quando isso acontecer, nós já estamos preparados para dar a resposta adequada. Só que o Trump hoje já sobretaxou Canadá e México com 25%. Ele está mostrando o seguinte, que a ameaça dele não é só bravata. Eu sei, mas eu estou te dizendo. Botando em execução. Mas tem etapas. Você não pode ainda responder a sobretaxa do México e do Canadá como se fosse no Brasil. Você tem que dizer o seguinte, olha, quando isso acontecer, nós já estamos preparados e daremos a resposta exata. Entende? Que é o Itamaraty diz isso. Hein? O Itamaraty sempre diz isso. Não aconteceu, não respondeu. Exato, é isso que eu acho que ele poderia ter falado hoje. Também. É uma alternativa. São alternativas viáveis, porque também dizer que taxou lá, taxa aqui, também não tem nada demais, né? Tem que dizer também. A Globo, a canhotinha, incentivam o rato gosmento a brigar com Trump. Avante, confie no seu potencial, molusco. Mas quando Trump manda um recado como o que deu ao presidente da Colômbia, Petro, aí eu sei que eu vou me divertir muito nesse dia. Já a terceira e última bravata do molusco foi falar aos jornalistas que eles foram muito gentis e não fizeram perguntas para pegá-lo no contrapé. E isso deixou o propagandista dele, que antes ria de uma ponta a ponta, a mudar o seu semblante de feliz para um alerta vermelho máximo. No mais é o seguinte, olha, eu estou muito agradecido pela gentileza das perguntas. É engraçado, tem gente que acha que a imprensa é agressiva, mas vocês foram tão gentis e cordiais que eu acho que vocês vão ser repreendidos pelos editores de vocês. Por que você não apertou? Por que você não fez das contas e tal? Mas eu também gosto de aperto. Sabe, na próxima você se prepare. Com certeza naquele momento o propagandista dele pensou, pelo amor de Deus, alguém pule nesse cara, não deixem mais esse cara falar M, desliguem as câmeras, fechem os microfones, tirem esse cara daí, pelo amor de Deus, está piorando ainda mais a imagem dele. Eu não sei se eu vou conseguir reverter porque já está muito difícil. Tô com uma pena disso. Ao desafiar a direita brasileira de Donald Trump, o rato gosmento mexeu com forças muito maiores do que ele. Lula irritou muita gente poderosa e vai irritar ainda mais com suas pérolas maravilhosas daqui em diante. Os sinais estão por toda parte. O rato gosmento rugiu, mas não se tocou que está indo direto para uma armadilha, a sua própria ratoeira. E como você já sabe, esse debate não termina aqui. Quero saber a sua opinião. Deixe o seu comentário e compartilhe essa informação com amigos e familiares. Esse é um assunto que não será amplamente divulgado pela grande mídia tradicional. Então, sua ajuda é essencial para levar esse conhecimento para mais pessoas. Se você achou esse conteúdo importante, curta, inscreva-se no canal e ative as notificações. Eu sou o Jean Castelo Branco e nos vemos no próximo conteúdo. Um forte abraço.